Senhores, bom dia. Vamos dar seguimento à nossa reunião de julgamento de junho de 2021, reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Estamos com a nossa pauta absolutamente em dia. Começaríamos, como regra, pelo primeiro item pautado para esta manhã do dia 10, que seria o item 80, mas como nós temos uma sustentação oral para esta manhã, nós vamos dar seguimento, vamos iniciar por ela, dar prioridade ao processo item 86, e razão pela qual eu solicito à senhora Amanda que autorize, por favor, a entrada do senhor Henrique Rechtenwald no nosso ambiente virtual. E tão logo entre o senhor Henrique, eu vou nominar todos os conselheiros, até para que o próprio senhor Henrique já se situe aí dentro do nosso colegiado. Ok, presidente, farei a convocação. Senhores, já temos aqui no nosso espaço o representante do contribuinte Luiz Carlos Silveira Marques, que é o interessado do processo 86, processo final 2009-50, o senhor Henrique Rittenwald. Senhor Henrique, o senhor está nos ouvindo de forma adequada? Bom dia, presidente. Estou ouvindo, sim. Ok, senhor Henrique, eu não consigo vê-lo, possivelmente a sua câmera esteja fechada. Se o senhor quiser abrir a sua câmera, fique à vontade. Meu nome é Carlos Alberto, presidente da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento. Essa turma é composta para que o senhor consiga se situar aí dentre os conselheiros e na ordem de votação pelo conselheiro Daniel, conselheiro Douglas, que é o relator do processo de seu interesse, conselheiro Francisco, conselheiro Fernando, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. O conselheiro Douglas fará a leitura do relatório, do processo, do seu voto, e a seguir a gente vai passar a palavra para as suas considerações. E até lá eu solicito apenas que o senhor mantenha o seu microfone fechado. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade. Bom dia a todos. Esse caso aqui é uma autuação de imposto de renda à pessoa física. A decisão da DRJ é um recurso de ofício, a decisão da DRJ julgou procedente a impugnação e exonerou o crédito tributário decorrente do lançamento de imposto de renda à pessoa física, referente aos exercícios 2005 e 2006. Eu transcrevo parte do trecho aqui da decisão recorrida, do relatório produzido pela decisão recorrida. Então, mediante auto de infração demonstrativos e relatório de ação fiscal, exige do contribuinte acima qualificado a importância ali indicada, referente aos exercícios 2005 2006, ano calendário 2004 2005, em virtude de infringência de dispositivos legais abaixo descritos. Autoridade lançadora detectou omissão de rendimentos não declarados ou esclarecidos, conforme descrito no relatório da ação fiscal no ano de 2004, janeiro de 2005. Mude de ofício relativa ao mês de janeiro de 2004 foi qualificado com agravamento para a alíquota de 150. O contribuinte inconformado com o lançamento vem contestar integralmente a auto de infração por meio de impugnação, invocando preliminarmente a decadência parcial e a nulidade por erro na identificação do sujeito passivo
e no mérito alegando que não há embasamento legal para presumir receita ou a sua tributabilidade a partir da remessa de numerado e para o exterior. Contrapõe-se ainda a qualificação da multa de ofício ao suposto fato gerador de janeiro de 2004, sendo que aos demais períodos foi aplicada a alíquota de 75%. O processo foi apresentado para julgamento na sessão ordinária. Ele foi concedido pelo presidente, inclusive também analisado pelo julgador, sendo, pois, reapresentado para julgamento e efetivamente julgado na sessão ali indicada. E aí a decisão restou emendada, omissão de rendimentos, remessa ao exterior, identificação do sujeito passivo, não comprovada a natureza dos rendimentos e a natureza das remessas para o exterior, não está aperfeiçoado e caracterizado o fato gerador da obrigação tributária em todos os requisitos essenciais. Então, acordam os membros da quarta turma de julgamento, por unanimidade de votos, considerar procedente a impugnação do contribuinte, em sua preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, cancelando o lançamento nos termos do relatório e voto que passou a integrar o presente julgado. E dessa decisão aí foi interposto o recurso de ofício, presidente. Em síntese, o relatório. Obrigado, conselheiro Douglas. Senhor Henrique, por favor, é uma matéria absolutamente simples aqui, em particular por conta do tamanho do crédito tributário. Trata-se apenas de recurso de ofício, mas, enfim, o senhor pode fazer as suas considerações. O senhor tem até 15 minutos, por favor, senhor Henrique. Ok. Meus cumprimentos, presidente, senhor relator, eminentes conselheiros. Senhores, o presente processo ele decorre da Operação Ouro Verde, em que a Polícia Federal investigou diversas pessoas físicas, jurídicas, que teriam envolvimento aí em supostas remessas ilegais de valores ao exterior. Evidentemente que cada um dos processos decorrentes dessa operação ele possui suas próprias particularidades e, principalmente, as suas próprias provas. Nesse caso, por exemplo, o fisco autuou a pessoa física do recorrido por suposta omissão de rendimentos. Conclui o fisco que o recorrido, além de ser o mandante de remessas ao exterior em 2004 e 2005, ele era também o titular desses valores movimentados e que esses valores seriam tributáveis e que esses valores foram omitidos do fisco. E todas essas conclusões elas foram tiradas de basicamente dois indícios. O primeiro, a planilha de folha 214, que, conforme os senhores podem ver no processo, ela contém datas, ela contém valores, sem especificar qual moeda está se tratando, códigos e nome de bancos, além de terem o seu título o nome Silveira. O segundo indício, ele vem de duas delações premiadas que afirmaram que o nome Silveira, inserido nessa planilha, ele se referia ao nome do recorrido. Como os senhores podem perceber, esses indícios eles já são extremamente frágeis para comprovar que, de fato, ocorreram remessas ilegais. E ainda é mais frágil dizer, como pretendeu o fisco, que há ligação da pessoa física do recorrido com as supostas remessas ao exterior. Ainda que, por hipótese, fosse possível, de fato, aceitar a premissa de que o recorrido foi o mandante das remessas, as presunções que o fisco passou a adotar a partir dessa hipótese, unicamente visando apoiar em um crédito tributário em desfavor do recorrido, elas não possuem, em absoluto, qualquer embasamento legal. Quais são essas presunções? Presumindo que existiram remessas ao exterior e que o recorrido estava envolvido nessas remessas, o fisco presumiu novamente que a pessoa física do recorrido era titular dos recursos que teriam transitado entre o Brasil e o exterior. Mas com base em que foi possível apurar a titularidade dos valores? Não existe qualquer apontamento no processo nesse sentido. Outra presunção. A partir de todas as presunções anteriores, o fisco presume novamente que, além dos recursos serem de titularidade do recorrido, eles são receitas tributáveis que foram omitidas do fisco. Senhores, fica muito claro que não existem provas, sequer indícios,
que coloquem o recorrido como titular dos valores supostamente remetidos ao exterior. As próprias delações premiadas, em momento algum, dizem que o recorrido seria o titular dos valores. Aliás, o que mais aproxima o recorrido das supostas remessas é a afirmação das delações de que elas teriam sido ordenadas, essas remessas, a partir de número de telefone instalado na empresa em que o recorrido era sócio. Só isso, não tem mais nada. Eu pergunto para os senhores, isso comprova que os valores supostamente remetidos eram de titularidade do recorrido? Da mesma forma, o processo criminal gerado na Operação Ouro Verde, em momento algum, pretendeu apurar a titularidade dos valores. Não era esse o objetivo. O objetivo era apenas averiguar os responsáveis pelas ordens das remessas. Tanto é que a própria sentença do processo penal afirmou, abre aspas, não há demonstração de que o réu tenha suprimido o tributo com a omissão de informações à autoridade fazendária. Muito embora no processo penal pouco importe a titularidade dos valores, para fins de constituição de crédito tributário, obviamente, os senhores sabem que é indispensável a prova cabal da titularidade desses recursos. Mas eu volto a repetir, e não existe sequer um indício dessa titularidade. O recorrido consta na denúncia do Ministério Público apenas na condição de suposto ordenante das remessas, feitas através de pessoa jurídica da qual ele era sócio. Ainda que isso seja confirmado, isso não autoriza o fisco a presumir que a pessoa física do recorrido era o titular dos valores, e com base nisso constituir um crédito tributário sem qualquer demonstração da titularidade e tributabilidade desses valores. Portanto, é patente que o procedimento do fisco de colocar o recorrido na condição de contribuinte configura um erro na identificação do sujeito passivo. E por isso, como já decidiu a DRJ, não estão preenchidos os requisitos do artigo 142 do CTN para manter a rigidez do crédito tributário. E por isso, então, o recorrido requer a manutenção dessa decisão da DRJ. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado, senhor Henrique. Por favor, conselheiro Douglas. Tá, como o presidente tinha alertado aí, é uma questão já conhecida aqui pela turma. Então, a gente está aqui diante de um recurso de ofício e eu passo a leitura do voto. Da análise da decisão recorrida, temos que o valor exonerado não atinge o valor de alçada nos termos do disposto na súmula CARF 103. Para fins de conhecimento do recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data da sua apreciação em segunda instância. Na presente data, este valor é de 2,5 milhões, nos termos do disposto na portaria MF 63, de 9 de fevereiro de 2017. No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e juros, não atingiu o mínimo legal estabelecido pela portaria publicada em 10 de 2 de 2017, uma vez que exonerou-se o valor de R$ 1.906.707,07. Aí eu só faço uma ressalva aqui que, na verdade, o valor somando tributo e multa, que é o que deve ser considerado para fins de alçada aqui, dá R$ 1.468.295,95 Então, por não atingir o valor de alçada, não conheço do recurso de ofício. Senhores, considerações? Não, presidente. Assim, eu gostaria que até discutir mais o caso, né? Felizmente é uma matéria que a gente não deve nem conhecer, mas é só por e é indiscutível que é a aplicação literal de súmula, né? E aí, só por questões, inclusive didáticas, né, para a gente, do colegiado em particular, porque a gente, vez ou outra, se depara com esse tipo de autuação, é de se lamentar, assim, a forma com que o crédito tributário foi exonerado, né? A DRJ exonera o crédito porque a denúncia não tinha sido concluída, a apuração
policial ou judicial em relação a crime contra a ordem tributária ou crime contra o sistema financeiro não teria sido concluída, e ainda porque tem a informação de que foi praticado em tese, e que, portanto, em tese não se poderia. Ora, pelo amor de Deus, em tese é o jargão que todo fiscal utiliza, porque ele não pode dizer que aquilo ocorreu. Então, assim, é de se lamentar mesmo o conteúdo. Não estou dizendo que o contribuinte tem ou não tenha razão, mas esse raciocínio é um raciocínio pobre, é um raciocínio lamentável, assim, porque se eventualmente dispensa um crédito tributário lançado por conta da utilização em tese, sabe, em particular por alguém que integra a Receita Federal, eu não sei por que a gente vem mantendo tantos outros casos que nos são submetidos aqui, porque todos são assim. Todos são assim. Nesse caso em particular, a identificação do contribuinte, diferentemente do que os outros casos da Beacon Hill, em que a identificação se dava na Receita a partir do nome, essa identificação já veio da polícia, mas enfim, isso é uma situação que só estou fazendo esse comentário porque é de se estranhar o porquê que a decisão de primeira instância tratou do tema nesses termos, mas é algo que não nos compete nem avaliar, porque, como bem pontuado pelo conselheiro Douglas, o valor do crédito tributário exonerado exige de nós que o recurso de ofício não seja conhecido. Então, faço essas considerações a título de mera curiosidade, porque... senhores, mais alguma consideração? Douglas, você está com a gente, Douglas? Está fechada a sua câmera? Estou sim, presidente. Ok. Então, Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente, relator. Francisco? Eu também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo mesmo colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Fiz sustentação oral pelo contribuinte, sou Henrique Rettenwald, OAB-RS 81714, da Rettenwald Advogados Associados. Senhor Henrique, foi um prazer tê-lo conosco. Até a próxima e solicito, por favor, que o senhor deixe o nosso ambiente virtual. Obrigado, senhores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Senhores, vamos ao julgamento do próximo processo, agora já na ordem da pauta, item 80, conselheiro Douglas, Ramon Rodrigues de Aguiar. Conselheiro, fique à vontade. Tá, esse caso aqui é um recurso voluntário da decisão que julgou procedente o lançamento de imposto de renda pessoa física referente aos exercícios 2006 e 2007. Omissão de rendimentos caracterizada por movimentação de valores em instituições financeiras. A decisão da DRJ manteve o auto. O contribuinte foi intimado da decisão e questionou em apertada síntese: quebra do sigilo bancário, lançamento com base em depósitos bancários, atividade de compra e venda, equiparação à pessoa jurídica e multa agravada. Não tem nenhuma diferença, com exceção as atividades de compra e venda e equiparação à pessoa jurídica, não tem nenhuma novidade das questões que a gente vem discutindo aqui. Então, quebra do sigilo, eu estou negando provimento a este argumento do contribuinte, com base aí na decisão do Supremo, súmula 35, súmula CARF 35.
Lançamento com base em depósitos bancários também estou negando provimento por falta de prova e pela legalidade declarada pelo Supremo. Aí, base de cálculo, equiparação à pessoa jurídica, eu tô aqui reproduzindo o trecho da decisão recorrida com relação a este ponto aqui, já que não teve nenhuma inovação recursal ou diferença ou nenhum tratamento diferente, então eu estou transcrevendo o trecho da decisão recorrida. Então, alega assim que movimentou na conta corrente da pessoa física valores que seriam provenientes da atividade da pessoa jurídica, de acordo com o princípio fundamental da contabilidade, denominado princípio da entidade, aprovado pela resolução CFC, não se confundem os interesses de contabilizações da pessoa jurídica com os interesses dos respectivos sócios. Caso não tenha havido observância desse postulado, mais motivo há para sobre o contribuinte recair o ônus de provar suas alegações. Para comprovar a atividade de compra de gado e venda de carnes aos varejistas, o contribuinte anexa à impugnação declarações firmadas por alguns titulares de casa de carnes, bem como a prova da constituição de suas empresas, na qual pode ser observado que o objetivo é o comércio varejista de carnes e seus derivados. Anexa também como prova do alegado algumas cópias de cheques de sua emissão, para pagamento a algumas pessoas físicas que seriam fazendeiros da região. Aí anexa a ficha de requerimento de empresário, outro requerimento de empresário. Aí frisa-se que tal lançamento é relativo aos anos calendário 2005 e 2006, na ficha de requerimento de empresário, referente à empresa Ramon Rodrigues, tal, consta que o início das atividades teria ocorrido em 15 de 2 de 2006. E também, em resposta ao termo de verificação fiscal, de início fiscal, de fiscalização, o contribuinte afirma que a empresa já citada não teria tido qualquer movimento em 2006. Então, não prospera essa alegação. Só com relação à questão da multa agravada que eu estou dando provimento aqui, tendo em vista que unicamente, aí depois eu preciso só complementar o voto, mas unicamente foi pela falta de apresentação de documentos, e aí por isso que eu estou aplicando a súmula CARF 133 para reduzir a multa ao patamar de 75%. Então, estou dando do termo de verificação? Oi? Termo de verificação está em que folha? Você tem aí na mão? Não tenho fácil não, presidente. Deixa eu só... Está logo no começo do processo. Folha 10. O auto de infração. Eu estava lá no final, mas enfim, já achei aqui. Tá? Parte do agravamento é 16 e 17. Okay. Basicamente aqui o contribuinte, ele até respondeu a intimação, mas disse que não tinha os documentos, não apresentou os extratos bancários, e aí a fiscalização fez o RMF, né? Portanto, devido aí à exclusão
do agravamento da penalidade. Senhores, considerações? Não, presidente. Então, conselheiro Douglas, dando provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo o percentual de 75%, não qualificação, o agravamento. Né? Como vota conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Pois não, Daniel? Eu acompanho, relator. Francisco? Também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Eu acompanho também. Sávio? Também Tá acompanho. baixinho aí, tá baixinho o teu som, Sávio? Ou foi só para mim aqui que saiu? Eu não consegui te ouvir direito. Acompanho. Ok. Rodrigo acompanha, não é isso, Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o agravamento da penalidade de ofício, reduzindo o percentual de 75%. Processo seguinte, processo de minha relatoria, item 81, conselheiro Sérgio Bryan. Sérgio Braia Correia, vamos lá, senhores. O processo trata de recurso voluntário em face do acórdão tal. O contencioso tem origem no auto de infração relativo ao ano calendário 2004-56, em que se constatou omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizado por depósito de origem não comprovada. Ciente do lançamento, o contribuinte conformado apresentou impugnação em que elencou suas razões para considerar improcedente a autuação, estruturadas nos tópicos a seguir descrito aqui: sistema de direito de defesa, ilegalidade da quebra de sigilo, erro da transposição de valores, erro da soma de valores, falta de escrituração registrada de atividade rural, depósito de origem não comprovada, depósito de crédito referente à atividade rural, debruçado sobre os termos da impugnação. A delegacia de julgamento considerou parcialmente procedente e aí, conforme elencado aqui resumido aqui na ementa abaixo transcrita, mas ela identificou alguns erros de transposição de valores e que entendeu que eram vícios que poderiam sanáveis, deveriam ser e deveriam ser corrigidos, né? Vamos lá. Eu até destaco em verde aqui a parte da emenda que trata disso. Ciente do acordo da DRJ, inconformado, o contribuinte formalizou o recurso voluntário, no qual apresentou as razões e cópias de documentos que têm de justificar a reforma das conclusões do julgador de primeira instância. Inicialmente, trata aí da nulidade do auto de infração, por ausência de provas da ocorrência do fato jurídico tributário, e da nulidade do auto de infração por ausência de intimação do recorrente na fase de fiscalização para apresentação do livro caixa, que foi anexado à impugnação com despesa de custeio e investimento e não examinado pelos julgadores da 17ª turma da DRJ São Paulo. A peça recursal afirma que a autuação se pautou em depósito bancário sem se preocupar com os custos de produção agrícola, não examinando o livro caixa disponibilizado por iniciativa do próprio fiscalizado. Suscita a nulidade da autuação por não ter sido intimada a apresentar os documentos relativos à despesa de atividade rural e pontua inconsistência no procedimento em razão do mandado de procedimento fiscal fixar a fiscalização ao ano de 2005, ao passo que outros anos calendários teriam sido avaliados. Sustenta que, a despeito da existência de formalização do início do procedimento fiscal pelo MPF, tal ato é inválido por descumprimento de sua finalidade expressiva, ou seja, sem indicação do contribuinte. A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que a procedência do lançamento com base nos elementos contidos nos autos é tema de mérito, o procedimento fiscal preencheu todos os requisitos legais indispensáveis e, nesse sentido, pode-se afirmar que a autoridade lançadora agiu corretamente ao arbitrar a receita tributável da atividade rural na hora de 20%,
De fato, a fiscalização iniciou-se pela verificação da origem de créditos em contas de depósito identificados no período 2004-2006. O contribuinte, no período, manteve-se omisso em sua obrigação de apresentar a declaração de rendimentos. E, em resposta a termos de intimações, o fiscalizado justificou a omissão de declarações e afirmou que precisaria de prazo para elaboração de declarações pendentes, haja visto o volume de informações. Deu a entender que não mantinha organizada a escrituração de sua atividade, que parece se confirmar com a apresentação do livro caixa inserido nos autos a partir de folha 357, apenas em dezembro de 2008. Por outro lado, a legislação de regência e os precedentes deste CARF sob caráter meramente administrativo do MPF são tão claros que seriam dispensados quaisquer outras considerações. O auditor é o agente público a quem o artigo 6 da lei tal atribui a competência para, quando a identificação de uma infração legislação tributária da qual resulte o não pagamento de tributo de forma privativa, vinculada e obrigatória, constitui o crédito tributário pelo lançamento. Portanto, a atividade fiscal decorre de previsão de lei e não pode sofrer limitação por diplomas menores. Assim, não há qualquer mácula a justificar a nulidade de lançamento, que foi lavrado por agente competente, observando todos os requisitos do artigo 10 do mesmo decreto 70235. Em relação à impossibilidade de operação imediata da Receita Agrícola, sem considerar o custo de produção, a ausência de fato jurídico tributário, eu não sei exatamente porque eu coloquei isso aqui em vermelho, não destaquei aqui, mas enfim, vamos à leitura. A defesa inicia o tema afirmando a inocorrência de lucro na atividade agrícola, apontado arbitrariamente pela fiscalização, já que o resultado teria sido totalmente reinvestido em novas lavouras e investimentos. Afirma ainda que não existiu depósito sem origem não comprovada, mas sim crédito decorrente de atividade rural, do qual deve ser deduzido os custos de produção e os demais dispêndios permitidos pela legislação. Faz algumas considerações sobre as peculiaridades da tributação favorecida da atividade rural, em que o produtor, no caso do resultado positivo, poderia tributar apenas 20% de sua receita, mas que não é o caso dos autos, já que todo o seu lucro foi reinvestido na própria atividade. Afirma ainda que as despesas de custeio e investimentos relacionados à atividade são consideradas no momento do dispêndio, benesse que foi tolhida pela fiscalização. Aduz que sempre considerou de forma correta a totalidade de valores depositados em conta bancária como receita bruta de atividade rural, escriturando o livro caixa e guardando documentos fiscais sem seus arquivos, coincidentes em datas e valores com cheques emitidos. Eu acho que talvez eu tenha colocado em seus arquivos. Eu vou destacar aqui, porque aqui ficou sem seus arquivos, né? Possivelmente seja em. Alega que todas essas afirmações estão evidenciadas nas DPF apresentadas na fase de impugnação, que aponta aqui os resultados, né? Reafirma erro grosseiro da agente fiscal de desconsiderar o lucro realmente obtido, existindo livro caixa e a documentação hábil dando coincidente de dados e valores com os cheques emitidos, não pode ser aplicado o percentual de 20%, tudo para concluir que é inconstitucional a ação fiscal feita às pressas. Eu digo aqui que não prospera a alegação recursal de pressa do auditor em razão da decadência, já que o exercício mais antigo avaliado é de 2004, ainda que tal prazo decadencial começasse a fluir com a ocorrência do fato gerador, o fisco teria até o final de 2009, tendo a fiscalização encerrada ainda em dezembro de 2008. Conforme já tratado em tópico anterior, não há qualquer mácula no lançamento, exclusivamente por eles ter considerado o resultado da atividade rural na ordem de 20% da receita identificada, em particular pela evidência de que no momento do início do procedimento fiscal havia omissão da apresentação de IPF fora no calendário sobre fiscalização, que se comprova do próprio argumento da defesa de que teria juntado aos autos tais declarações na fase da impugnação, além da questão do pedido de prorrogação de prazo para organizar documentos de período. Por outro lado, o caminho escolhido pelo fiscalizado esteve sempre relacionado às despesas de custeio de investimento. A análise superficial dos autos evidencia que tais argumentos não se sustentam integralmente. A título de exemplo, o termo de verificação fiscal, folhas tais e tais, indica para o mês de dezembro um total de receita de atividade rural de 183 mil e um montante de depósito de origem não comprovada de 2 milhões, ao passo que o livro caixa apresentado para o mesmo período evidencia uma receita de atividade rural de 270 mil e uma despesa de custeio de 423. Tais valores do livro caixa são compatíveis com a minuta da DIRPF apresentada na impugnação. Estas mesmas aparentes incompatibilidades se confirmam analisando todo o ano de 2004, em que a receita da atividade rural apontada pela fiscalização foi de 2 milhões e 600, além do total de crédito de origem não comprovada de 3 milhões, totalizando um montante, né? Totalizando um total é bom, né?
o montante de crédito de 6 milhões, ao passo que o montante de receitas informadas nas minutas de IGPF alcança apenas 3 milhões. Assim, se de fato todos os ingressos ocorridos no mês ou no ano em tela fossem fruto da atividade rural, deveria a defesa no recurso voluntário, de forma individualizada, demonstrar a razão de cada depósito considerado pela fiscalização como de origem não comprovada, e naturalmente tais valores em conjunto com os demais créditos que a própria fiscalização reconheceu terem origem na atividade rural, teriam alguma correspondência com as receitas informadas no livro caixa e nas minutas das IGPF apresentadas. Frise-se que, com a impugnação, a defesa juntou o citado livro e os documentos que lhes dão suporte, sobre os quais não parece haver necessidade de análise pormenorizada, já que a incompatibilidade acima já evidencia o descompasso das informações nele inseridas com a movimentação identificada pela fiscalização. Ademais, o contribuinte não se insurgiu diretamente sobre as constatações da autoridade julgadora, que, após analisar a documentação juntada aos autos até a impugnação, concluiu que a forma adotada pela fiscalização foi adequada, já que o arbitramento, com base na alíquota de 20%, que tem, claro, lastro legal, isso justificou no caso preço, acabou por apresentar resultado mais benéfico ao contribuinte. Assim, o embaixo da defesa em relação às despesas da atividade geral parece não lhe socorrer, mas no que tange a necessidade da defesa de demonstrar de forma individualizada a origem dos créditos em conta, não comprovada pela fiscalização, os documentos juntados à impugnação tiveram tal propósito, contudo, aparentemente não foram suficientemente analisados pela decisão recorrida. Vale lembrar como a decisão recorrida tratou das justificativas apresentadas pela impugnante acerca da origem dos depósitos bancários considerados de origem não comprovada. E eu elenco aqui como que ela falou. A decisão recorrida fala: o contribuinte, na fase impugnatória, apresentou argumentos e comprovantes capazes de elidir em parte a tributação. A tributação dos depósitos bancários, cuja autuação abrangeu as movimentações financeiras do banco tal. Créditos esses que foram objeto de consolidação nos demonstrativos elaborados com base nos extratos bancários constantes dos autos. Destarte, comprovada parcialmente a origem dos créditos bancários em análise, tem a autoridade fiscal o poder dever como omissão de rendimento, de autuar como omissão de rendimentos depósitos bancários cuja tributação o contribuinte não logrou elidir a impugnação apresentada. Portanto, senhores, a análise das considerações da decisão recorrida, acima reproduzida, evidencia pelo menos alguma contradição, já que afirma o julgador que o contribuinte, na impugnação, juntou documentos capazes de elidir em parte a tributação incidente sobre depósito bancário. Assim, se a juntada se deu na impugnação, não faria sentido concluir que agiu bem a autoridade lançadora em considerar como omitidos a parte não comprovada. As inquietações do contribuinte no tema seguinte ao do recurso voluntário, no tema seguinte do recurso voluntário, que é o tema da impossibilidade de bitributação de contrato de compra e venda de ações, da mesma forma, evidenciam a preocupação da defesa com a falta de tratamento da decisão, de tratamento pela decisão recorrida. De fato, aparentemente, o julgador de instância não deu a atenção necessária aos documentos citados pela defesa a partir de folhas 1587, juntamente com a impugnação, omitindo-se, portanto, da verificação das alegações recursais relacionadas aos valores recebidos em decorrência da venda de ações. Último tema tratado na peça recursal. Operações que supostamente teriam tido, inclusive, impostos devidos recolhidos, além de não ter expressado sua convicção sobre os apontamentos contidos nas planilhas inseridas nos autos a partir de folha 1597, com as quais a defesa objetivou comprovar a origem e a natureza dos valores tributados como de origem não comprovada. Nesse sentido, entende este julgador que a omissão da decisão recorrida não pode ser suprida com a análise dos mesmos documentos por parte deste colegiado em segunda instância, já que, ao contrário do que poderia ocorrer se a decisão fosse exarada no julgamento de primeira instância, o aqui decidido não comportaria a possibilidade de novo recurso ordinário. Assim, eu entendo inequívoco que a omissão da decisão recorrida acaba por prejudicar a defesa e ensejando o reconhecimento de sua nulidade nos termos do inciso 2 do artigo 59 do 70235. Senhores, essas são as minhas considerações, e nesse sentido eu entendo que a decisão de primeira instância ela deve ter reconhecida a sua nulidade e os autos devem retornar para novo julgamento pela DRJ.
Considerações, senhores? Não, 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 não. Tranquilo, Fernando? É que eu estava lembrando só de que quando um outro julgado teve na última sessão, mesmo não tendo sido analisado, nós decidimos para não voltar porque era um caso de súmula, então mesmo que voltasse não ia adiantar nada. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui numa coisa que me veio em mente na leitura aqui do meu voto. Eu coloquei ali, agora me veio na cabeça aqui por que eu falei que seria o último tema do recurso, e eu acho que eu posso ter comido uma mosca aqui. Porque, na verdade, esse tema não foi objeto da impugnação. Será que é isso? De todo modo, tem uma contradição e, na verdade, o contribuinte traz aqui umas informações relacionadas aqui à movimentação mesmo de movimentação, aplicações financeiras, né? Consta aqui lá por folha 1590. Mas, de fato, me parece que o recurso voluntário ele foi um pouco mais específico com relação a essas questões do que propriamente eu vou ter que dar uma olhadinha agora, porque me veio a dúvida e
Bom, é isso, senhores. Eu acho que tem uma peculiaridade aqui que eu preciso ajustar, porque o contribuinte foi um pouco mais claro do que no recurso voluntário com relação à exclusão dessa questão da bitributação, e que ele não tinha tratado, mas isso não afasta a contradição que eu identifiquei quando a própria autoridade recorrida fala assim, ó, ele apresentou elementos na impugnação e disse que a autoridade fiscal agiu com correção a, a, quando tributou os valores não comprovados, tá bom? Então eu vou dar uma trabalhada aqui nessa questão, mas na verdade a contradição me parece ainda existente por conta do excerto que eu pontuei na própria decisão recorrida. Tem alguma coisa porque ele fala com menos detalhe a questão da aplicação financeira. Aqui no recurso voluntário ele fala, e talvez fosse até uma matéria a não ser conhecida, mas de todo modo a parte anterior que eu comento é uma contradição que me parece relevante, porque a própria unidade afirma que teriam sido apresentados elementos capazes de ilidir aí parte da tributação, e de repente ela dá uma outra caminhada e caminha, né, e segue outro rumo. E é isso, senhores. Alguma consideração? Então podemos ir ao voto, senhores? Sim. Ok, Daniel, como vota? Eu acompanho o senhor, presidente. Ok, como vota Douglas? Acompanhe, presidente. Clarita? Também acompanho. Fernando? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a nulidade da ação ocorrida, por dela resultar cessamento de direito de defesa, já que não avaliou integralmente a documentação julgada. Eu vou colocar aqui, em razão da contradição, né, apontada, e que, na verdade, a contradição acaba resultando nessa falha de avaliação aí, porque eu não sei se está certo ou se está errado o que ela avaliou, o que ela concluiu, mas, em todo caso, eu vou apontar aqui como, por se mostrar contraditória, né? E que os autos retornem à DRJ para novo julgamento. Processo seguinte, item 82, conselheiro Douglas, processo do Silvano Bonfim, recorrente Fazenda Nacional, recurso de ofício, por favor. Ah, não, tem recurso voluntário de ofício. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade. Tá. Como o presidente alertou aí, tem um recurso de ofício e um recurso voluntário. Julgou procedente em parte o lançamento, ano calendário 1999 e 2000, em decorrência da apuração de omissões de rendimentos caracterizados por depósito bancário sem origem comprovada. A decisão foi procedente em parte com relação à multa qualificada. Então, houve a interposição do recurso de ofício nos seguintes termos: acordam os membros da terceira turma de julgamento, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a impugnação, devendo ser exonerada a metade da multa de ofício aplicada no valor originariamente de R$ 1.057.723, nos termos do voto que segue. Então, foi interposto recurso de ofício contra este ponto, e aí o contribuinte intimado da decisão apresentou recurso voluntário que alega em apertada síntese: nulidade por falta de motivação e indicação dos dispositivos infringidos. A fiscalização deveria ter excluído valores decorrentes de conta de transferência de outras contas da própria pessoa física ou jurídica. Deveria tributar o contribuinte como se pessoa jurídica fosse, aplicando-se o lucro real presumido ou arbitrado.
falta de manifestação dos demais julgadores da DRJ. Com relação ao recurso de ofício, por ser inferior ao valor o valor exonerado ser inferior ao valor de alçada, então eu nem conheço o recurso. Foi exonerado aí R$ 1.057.723,61. O recurso voluntário eu estou conhecendo, mas com relação à nulidade por falta de motivação e indicação dos dispositivos infringidos, eu estou falando o seguinte: o contribuinte impugnou o auto e apresentou recurso em que demonstrou saber do que estava sendo acusado, apenas não se esforçou em comprovar suas alegações, sob a cômoda postura de que era dever da fiscalização indicar e excluir, por exemplo, os valores decorrentes de transferência do mesmo titular. Merece destaque o fato de que o contribuinte foi intimado a comprovar as origens dos depósitos bancários e quedou-se inerte, tendo reconhecido alguma nulidade. Aí as outras questões basicamente são referentes a levantamento com base em depósitos bancários, aí com base na súmula 26, súmula CARF 26 e a decisão do Supremo que declarou a legalidade da presunção prevista no artigo 42, a questão da falta de comprovação das demais questões, que eu sempre coloco, e aí, só para concluir aqui, o contribuinte deveria, eu coloco aqui, portanto, era ônus do contribuinte, quando estado a responder, deveria se manifestar sobre os valores decorrentes de transferências de outras contas à própria pessoa física, e ao não fazer, entende-se como comissão de receita decorrente de depósito bancário de origem não comprovada. Então, o contribuinte alega que teria contas, mas ele não comprova, ele só fez uma planilha lá que não serve para nada, sem documentos. Quanto à alegação de que deveria tributar o contribuinte pessoa física que movimentou valores em suas contas bancárias, como se pessoa jurídica fosse, sem nenhuma base legal, qualquer elemento de prova. E também não há que se falar em nulidade, tendo em vista que não houve manifestação dos demais julgadores da DRJ, que acabaram por concordar com o voto proferido pelo relator. Então, diante do exposto aí, eu não conheço do recurso de ofício, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento, presidente. Senhores, considerações? Ou não conhece, não é isso, Douglas? Em razão do limite? Não conheço do recurso de ofício. Isso. E quanto ao recurso voluntário? Estou tentando provimento. Eu acho que pode citar esse Douglas, que ele não fala que falta de indicação dos dispositivos legais, sempre está lá, né, naquele artigo 42, artigo não sei o quê, eu fui lá vendo a auto de infração, então... O que ele alega é que, por exemplo, teria que falar expressamente do inciso ou do parágrafo do 42 que ele teria cometido, mas aí tá. Posso só fazer esse adendo aí, mas basicamente Não, claro. Tá lá, tá? É só um reforço mesmo. Senhores, conselheiro relator, não conhecendo o recurso de ofício em relação ao limite de alçada e quanto ao recurso voluntário, negando-lhe provimento. Se ninguém tiver nenhuma consideração adicional, a gente pode partir para o voto. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. O Arida também acompanhou. Fernando? Acompanhe, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acogimento colegiado por unanimidade de votos sem não conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada, quanto ao recurso voluntário por unanimidade de voto e negar-lhe provimento. Processo seguinte, item 83, processo do Roberto Meng, final 2016, 11, relatoria do conselheiro Daniel. Por favor, conselheiro Daniel. Senhores, mais um caso de
depósitos bancários de origem não comprovada, para finalizar os processos que nós iniciamos ontem. Esse caso, a DRJ já acolheu um erro que houve operacional do HSBC. Houve uma transação lá em que entrou indevidamente um crédito de 72 mil, certo? Então, nós temos aqui no lançamento, basicamente, esses 72 mil, um valor mais expressivo que entrou da empresa RM Distribuidora de Alimentos e Bebidas Limitada, em que o contribuinte alega que são contratos de mútuo, né? 2 valores aqui expressivos que entraram em 9 de fevereiro de 2011 e 10 de junho de 2011, certo? E tem outros 2 valores de 4.911 mil em que o contribuinte se defende dizendo que foram referência à venda de um veículo, né? Esse veículo não era seu, mas era do seu filho e o dinheiro entrou na conta dele. Basicamente são esses os valores, né, que compõem a base de cálculo do lançamento. E a DRJ julgou a impugnação procedente em parte, reconhecendo esse erro operacional do banco HSBC e já excluiu da base de cálculo esse valor de 72 mil reais, certo? O contribuinte foi certificado e apresentou recurso voluntário alegando em síntese que requer um supedâneo no princípio da legalidade e eficiência a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que se refere o processo administrativo número tal, que tem como sujeito passivo o seu cônjuge. Né? Em verdade, tem um outro processo, que ele cita aqui até o número, que é o crédito tributário que foi lançado em nome de Maria Alcina Mendes, né? No que interessa ao desdém da presente controvérsia, a decisão recorrida desconsiderou a prova material produzida pelo recorrente relativamente a 3 operações realizadas em conta corrente bancária conjunta com sua esposa Maria Alcina, sendo 2 de mútuo lastreadas em cheques, contratos e extratos e uma de venda de automóvel. Em relação às operações de mútuo, a prova produzida foi desconsiderada pela decisão vergastada sob a alegação de que o contrato de mútuo teria que ser registrado em cartório à época do contrato. Essa é a fundamentação da decisão de piso para não acolher a alegação de que o dinheiro entrou por força de empréstimo, né? Essa é a alegação. O contrato de mútuo teria que ser registrado no cartório e não foi. Porque na avaliação do contribuinte, em seu recurso, ele alega que esse fundamento se revela absurdo ante a absoluta falta de previsão legal da exigência imposta e consagração do formalismo exacerbado em detrimento da simplificação e desburocratização das relações, sem contar que o julgado ignora as provas idôneas produzidas sobre as quais não pesa qualquer pecha de falsidade ou ilegalidade. No que tange a operação da venda do automóvel do filho do recorrente, a decisão recorrida afastou as provas apresentadas sob a alegação de que o dito veículo não constava na sua declaração de ajuste anual e o então proprietário não era dependente do recorrente, ignorando completamente a documentação, cheque, extrato, certificado de registro de veículo que lastreou a operação. O recurso merece, passando para o voto, o recurso voluntário merece ser conhecido. Nas considerações iniciais, das 3 questões tratadas na defesa para justificar a origem e a causa dos depósitos bancários de origem não comprovada, a decisão de piso acolheu a argumentação e alterou o crédito tributário para excluir da base de cálculo o valor de 72 mil decorrente de um erro operacional do banco HSBC, que originou o crédito na conta do sujeito passivo. Remanescem como matéria litigiosa o alegado contrato de mútuo com base em 2 cheques e a venda de um veículo automotor
em que o sujeito passivo alega que pertencia ao seu filho. Passaremos a análise. Preliminarmente, pedido de suspensão desejado do processo número tal. Requer o recorrente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado em desfavor do seu cônjuge, Maria Alcina Mengue. De acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional, a impugnação ao lançamento é uma das 5 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de sorte que, caso o cônjuge do sujeito passivo tenha apresentado defesa no mencionado processo, o crédito tributário estará suspenso enquanto pendente solução definitiva para a lei administrativa. Todavia, o que não pode ser acolhido à míngua de suporte legal ou regimental é a vinculação dos dois processos, que têm polos passivos distintos. Assim, o julgamento dos dois processos não guardam dependência, sendo que a decisão proferida neste feito em nada influencia no julgamento do processo número tal, ou vice-versa. Por estas razões, não merece prosperar o pleito recursal. Adentrando no mérito, a omissão de rendimentos. A decisão recorrida não acolheu a justificativa apresentada pelo recorrente, no sentido de que parte dos depósitos bancários tem como origem contratos de multas celebrados com a empresa RM Distribuidora de Alimentos e Bebidas Limitada, dada a informalidade da celebração das avenças, não tendo sido os instrumentos contratuais levados a registro do cartório de registro de títulos e documentos. Com a devida vênia, entendo que esse entendimento não pode prevalecer, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não prevê forma solene para esse tipo de contratação, sendo vedada à administração pública exigir solenidade não prevista em lei. Todavia, para a caracterização de um mútuo, é imprescindível, a meu ver, que fique demonstrado o pagamento do devedor ao credor, ou que tenham sido tomadas as medidas previstas na avença para o caso de inadimplemento do ajuste, inclusive com cobrança judicial, se for o caso. Assim, entendo que a existência de contrato de mútuo, isoladamente, não configura prova hábil e idônea para afastar a presunção de omissão de rendimento que os valores alegadamente tidos como empréstimo representam, normalmente para o caso dos autos, em que o devedor compõe o quadro societário do credor. As alegações formuladas pelo recorrente são genéricas e desacompanhadas do necessário arrimo probatório. A responsabilidade pelos valores aposentados contra bancários pertence a este. No que pertine à venda do veículo no valor de R$ 11.900, diversamente do entendimento emanado pela autoridade julgadora de primeira instância, o fato de o suposto proprietário do veículo não figurar no rol de dependentes do juiz passivo não impede que possa justificar o ingresso do numerário que entrou em sua conta bancária e que supostamente decorre da venda do bem de terceiros. No caso, o recorrente alega que o valor era originário da venda de um veículo do seu filho. No entanto, o documento de transferência do veículo, folha 427, está datado de 8 de abril de 2011, com reconhecimento de firma em cartório em 18 de abril de 2011. Aqui eu corrigi aqui que está 2001. O valor da venda está parcialmente ilegível, lendo-se apenas os números na sequência, 15.0. Todavia, o cheque de 4.900 e o crédito em dinheiro no valor de 11.000, em que o recorrente alega que são referentes à venda do veículo, são de 3 de junho de 2011, quase 2 meses após a suposta alienação. Destarte, a não coincidência de datas e valores impede o acolhimento da tese de defesa, em que pede o esforço argumentativo do recorrente para afastar a presunção e a alegação tem que ser comprovada de maneira evidenciada que não ocorreu no presente caso. Diante do exposto, eu voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe provimento. Senhores, considerações? As únicas razões que ficaram pendentes foi essa do mútuo e do carro, foi? Da venda do carro? Sim. O documento de transferência está folhas 427. Assim, diferente do entendimento da DRJ, se tivesse essa, independente do... Não sei se vocês vão concordar comigo, é só uma... não interessa mais esse caso porque não tinha... No caso aqui, não houve coincidência de dados e valores, mas a DRJ diz que não poderia aceitar porque o carro não é dele, o filho dele não consta na relação de dependência, né? Mas eu entendia se ele tivesse demonstrado que o filho dele vendeu o carro por esse valor
né? Estava no certificado lá de registro do veículo, esse mesmo valor, coincidindo data e valor entrando na conta dele, eu iria considerar como se o pai tivesse prestado a conta ao filho para receber o valor, né? Então eu iria colher, mas só que não tem coincidência de dados e valores. O depósito que ele alega, inclusive, é em dinheiro, 11 mil, né? Está ilegível a venda, 11 mil foi creditado 2 meses depois, né? Enfim, não bate nada. Aparentemente a venda é de 15, né? Senhores, considerações adicionais? Não, presidente. Conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário. Se ninguém tem nenhuma outra consideração, a gente pode passar o voto. Então, o Douglas, como vota? Presidente. Você pode repetir, Douglas? Deu uma falha aí no teu som de direito. Presidente. Francisco? Também acompanho. Fernando? Acompanhe, presidente. Débora? Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. E é interessante a gente se deparar com essas situações que a gente acaba sempre fazendo um link, né, dentro desse espírito que o Daniel demonstrou em apontar que acolheria, se eventualmente tivesse alguma compatibilidade de valores e datas, o crédito na conta do pai, é porque isso é algo que de fato poderia ocorrer. Na vida real isso ocorre, né? E em particular, no final do ano passado, eu acabei comprando o carro do meu filho. Meu filho queria fazer um negócio, ia vender o carro, acabou não vendendo para possibilitar a venda e eu comprei o carro dele. Só que eu não transferi o carro para mim. Eu não vou transferir o carro do meu filho para mim mesmo, porque, enfim, ele já usava mesmo, vai continuar usando se eventualmente precisar. Mas eu transferi, eu tive a preocupação de não fazer a transferência do seguro, eu tive a preocupação de fazer a transferência do numerário para a conta dele e que na própria declaração dele, ele indicar lá quando que foi efetuado o pagamento, o dia que foi efetuado o pagamento, e eu também indiquei na minha conta o dia que fiz, na minha declaração, exatamente o dia que fiz o pagamento, e ainda botei lá, falei, eu não fiz a transferência de propriedade porque é da mesma família, eu achei desnecessário, né? Mas apontei, inclusive, a data do pagamento e a data a situação fática, que foi a transferência do seguro dele para minha apólice, né? Do carro dele para minha apólice que se deu no momento. Mas, enfim, são situações aí do nosso dia a dia que acabam enriquecendo aí a nossa possibilidade de análise, né? E talvez amolecendo um pouco o nosso coração numa situação ou outra aí. Senhores, então... Presidente, Pois não? desculpa interromper. Houve um equívoco e eu fui avisada agora que o item 84, ele tem participação do patrono na sustentação oral. Aí eu queria pedir permissão se pode colocar o patrono na sala. Na verdade, por favor, então, eu vou pedir para que você autorize a entrada do patrono, mas esse era um processo que tinha saído de pauta no mês passado por solicitação do próprio contribuinte. E houve um registro inadequado e esse processo será retirado novamente. Mas não tem problema, só para que a gente explique para o patrono, por favor, pode autorizar a entrada dele. Eu acho que foi o processo que nós tivemos uma audiência, não foi, o Douglas, o Daniel? Daniel, foi exatamente. Ok, então, por favor. Inclusive, ele falou que oportunamente iria pedir a inclusão em pauta, né? Eu acredito que ele tenha vindo só por questão de segurança. Ok. Por favor, senhora Amanda, pode autorizar o acesso do nosso ambiente virtual do representante do contribuinte. Ok, farei a convocação. Obrigado.
Senhores, já aparece aqui na minha tela o representante do contribuinte, doutor Leandro, que já é conhecido da turma. Inclusive, tivemos uma audiência sobre esse mesmo tema, eu acompanhei o conselheiro Daniel nessa audiência. Doutor Leandro, nós tivemos uma falha de comunicação nesse processo, que ele, no mês passado, ele havia sido pautado e houve um pedido de retirada por parte do contribuinte e, ao mesmo tempo, houve a impossibilidade de participação do conselheiro relator na reunião. Esse processo teve anotação na minha pauta anotada, né, que na minuta da pauta que eu encaminhei para o setor competente no CARF para publicação, de que, como existiam dois pedidos, dois motivos independentes para a retirada, um era a ausência do relator, outro era o pedido do contribuinte, eu registrei o pedido mais gravoso para o trabalho, né? Ou seja, mais benéfico para o contribuinte, que nesse caso, que era o pedido dele, que impunha o retorno do processo para julgamento apenas na sessão presencial. Mas, infelizmente, por uma falha qualquer que eu não sei onde que quebrou essa corrente, mas houve uma falha que a pauta foi anotada, foi publicada como se o processo tivesse sido retirado de pauta a pedido do relator, não obstante não tivesse sido essa informação encaminhada para o setor competente. E aí, o pessoal do CARF me cobrou isso e eu apontei, eu falei, olha, eu dei essa informação, a informação adequada, e o próprio conselheiro relator me questionou isso na época, e eu falei, Daniel, o processo não volta para essa reunião, mas ele acabou sendo, por conta desse equívoco, ele retornando, e eu já tinha até anotado aqui que o processo estava retirado de pauta em maio, por ausência do relator e a pedido do contribuinte, que por equívoco os autos retornaram para a pauta de junho, quando, considerando os termos do artigo 12 da portaria CARF 12.17.296, eles devem ser incluídos apenas em reunião de julgamento a ser agendado oportunamente. Para isso, eu acho que eles podem retornar, mas demanda, como houve um pedido do contribuinte de retirada, ele pode fazer um pedido para reinclusão. Eu não sei como é que está isso, mas me parece que tem essa possibilidade, é uma questão para se confirmar. Então, eu até alertado aqui pela senhora Amanda, que nos acompanha lá pelo CARF, da sua presença na sala de espera, por questão de clareza, assim, transparência com o senhor, eu autorizei a sua entrada aqui só para apontar isso. Eu estou anotando para esse caso, esse equívoco, essa falha que houve aí em razão à publicação da ata anterior, e que os autos vão ser incluídos em reunião de julgamento a ser agendado oportunamente. Bom dia, presidente, na pessoa de quem eu cumprimento, doutora Débora, os senhores, muito prazer em revê-los. Presidente, tudo bem? Então, na verdade, o caso ele não está em pauta, na verdade, né? Não está em pauta, é isso. Não tem problema, tudo bem. Eu estava aqui angustiado porque não conseguia acessar a sala. Eu estava numa outra sala desde as 8, que é da primeira sessão, mas não tem problema nenhum. Eu agradeço a sua atenção e aguardo a reinclusão em pauta, presidente. Ok. Muito obrigado, doutor Leandro. Bom dia. Presidente, doutor Leandro, pelo que eu entendi, presidente, da nossa conversa, essa reinclusão só vai ocorrer a pedido do contribuinte, não é isso? Sim, exatamente. Então, doutor Leandro, se o senhor quiser que seja reincluído em pauta, teria que fazer essa solicitação, senão ele só vai ser julgado na sessão presencial. Ok? É um bom ponto colocado, porque, na verdade, nós pedimos a reinclusão, né? Nós pedimos a reinclusão no dia seguinte a nosso despacho. E aí, até a gente recebeu, no mesmo dia, a informação, olha, foi incluído na semana que vem. A gente falou, uau, que rápido. Então, talvez, para complicar ainda mais aí essa história, talvez tenha sido isso. Nós pedimos, efetivamente, a reinclusão.
Mas eu entendi o que o presidente descreveu. Ele estava considerando uma situação que impediria, inclusive, a reinclusão a pedido do contribuinte. Mas, enfim, nós podemos aqui, se os senhores concordarem, se não prejudicar, hoje ele sai, ou melhor, ele é mantido fora da pauta e a gente formaliza amanhã ou na semana que vem o pedido de reinclusão. Ok, eu vou até apontar aqui na anotação da pauta a notícia pelo representante do contribuinte de presente que compareceu que teria aí já um pedido de retorno da pauta do processo, tá bom? Isso. É que, na verdade, não veio nem apontamento disso, não veio apontamento de sustentação oral, não veio apontamento de nada aqui. É como se o processo só tivesse retornado por conta da notação inadequada, errada, de que o processo na sessão passada foi retirado em razão da ausência do relator, e não foi isso. Tá bom? Entendi, presidente. Não sendo julgado hoje não tem problema, eu agradeço a atenção, fico feliz de ter havido esse equívoco para nos encontrarmos aqui, e na semana que vem a gente pede a reinclusão em pauta. Perfeito. Muito obrigado, doutor Leandro. Obrigado pela compreensão. Bom trabalho. Fiquem com Deus. Saúde. Um abraço, igualmente. Obrigado, igualmente. Eu coloquei aqui ainda nesse processo, eu informei o processo foi retirado de pauta em maio por ausência do relator e a pedido do contribuinte. Assim, por equívoco, os autos retornaram para a pauta de junho, quando, considerando os termos do artigo 12 da portaria tal, devem ser incluídos em reunião de julgamento a ser agendada oportunamente. O representante do contribuinte compareceu ao momento do julgamento e teve seu acesso à sala de reunião franqueado, no que informou que teria solicitado a reinclusão do presente processo em pauta. Não obstante, a retirada foi mantida por não haver confirmação institucional de tal pedido, tampouco apontamento quanto à sustentação oral. Eu vou deixar isso aqui, senhores, eu não sei se será isso será publicado na nossa ata desse mês, mas eu não sei exatamente, porque até o próprio CAF tinha solicitado a retirada, porque por conta dessa falha, mas ele apareceu aqui para mim. Senhores, com isso, passamos ao processo 85, Celso Stupp, relatoria do conselheiro Rodrigo. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Ok, presidente. Esse caso é um recurso voluntário contra a decisão da DRJ em Florianópolis, que julgou procedente o lançamento de imposto de renda pessoa física, que o crédito foi apurado por omissão de rendimento caracterizado por acréscimo patrimonial descoberto. De acordo com o termo de verificação fiscal, a fiscalização foi iniciada, pois verificou-se que o contribuinte apresentou indícios de omissão de rendimentos caracterizados por dispêndios com cartão de crédito em valores incompatíveis com os recursos disponíveis no ano calendário 2006. Durante a fiscalização, apresentou resposta, o recorrente alegou que utilizava seus cartões pessoais para liquidar obrigações de empresas a ele vinculadas, a Lulimac, Comércio de Máquinas, e a LS Peças e Acessórios.
Eu cito aqui trecho do relatório fiscal. Para comprovar as alegações, apresentou documentos de folha 18 a 28, consiste em fatura de cartão de crédito, comprovante de pagamento de contas com cartão de crédito e nos livros de registro e contabilidade da empresa. Ao apreciar esse argumento, a fiscalização optou por iniciar procedimento de diligência junto à empresa Lulimac, abre aspas, visando verificar se as empresas supriram previamente os recursos relativos às obrigações relacionadas à fatura, ou o fiscalizado pagou com recursos próprios. Nessa diligência, constatou-se que os dispêndios atribuídos pelo recorrente a obrigações da empresa estavam efetivamente contabilizados pela pessoa jurídica, representados por pagamentos em espécie diretamente do caixa. Portanto, esses valores foram excluídos da base de cálculo dos rendimentos omitidos pelo contribuinte, pois não há indicação de pagamento desses dispêndios com recurso próprio do fiscalizado. Contudo, em decorrência da inércia do recorrente apresentar maiores respostas, foi expedido o RMF para a instituição financeira, tendo a mesma encaminhado as faturas de cartão de crédito. Consolidadas todas as informações colhidas, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos recursos utilizados para pagamento de dispêndios que totalizaram valores mensais excedentes aos recursos disponíveis conhecidos, conforme demonstrativo de folha 213 e 215. Em resposta, o contribuinte limitou-se a reiterar que a maior parte dos pagamentos realizados com cartões de crédito referem-se a obrigações das empresas e que a documentação que julga ser capaz de comprovar a origem for extraviada. Por ter comprovado que algumas faturas continham realmente pagamentos de obrigações das empresas, tais valores efetivamente comprovados foram deduzidos da apuração da base de cálculo, eu demonstro a tabela, e os valores acima foram utilizados para a elaboração demonstrativa de variação patrimonial, o qual aponta mensalmente o acréscimo patrimonial descoberto. Na impugnação, ele alegou o seguinte: argumenta que, havendo a autoridade fiscal comprovado, ou ao menos parcialmente, o acerto das alegações do impugnante de que, além das contas próprias, utilizassem os cartões para efetuar pagamentos de boletos de duplicatas emitidas contra as empresas, as quais, por sua vez, lhes disponibilizavam o numerário correspondente para quitar as respectivas faturas, era imperioso que se renovasse a intimação para que o mencionado banco apresentasse documentação completa, ou seja, também em relação aos demais cartões de crédito, o que não fez. Que a maior parte das despesas pagas com cartão foram por ele suportadas, ou seja, tais recursos não saíram de seus rendimentos, não foram por ele suportadas, né? Cumprir a autoridade fiscal aprofundar o seu poder investigatório, cita o artigo 142 e alega que a autoridade lançadora não tem margem de atuação. O auditor resolveu lavrar o auto de infração realizado o lançamento, ignorado a necessidade de exame de documentação completa, referente à movimentação de cartões de crédito do contribuinte. Em razão disso, alega que a não utilização dos extratos, cuja apresentação era extremamente necessária, importa essencialmente direito de defesa. Alega ter ajuizado o processo judicial com vistas a obter medida cautelar de exibição de documentos. Reitera que abre mão do sigilo bancário para que o colegiado converta o processo de diligência para solicitar diretamente às instituições bancárias, pela administração dos cartões de crédito da sua titularidade, as informações que julgar necessárias. Fazia o pagamento correspondente com dinheiro que recebera das empresas devedoras, sendo que tais pagamentos estão discriminados nos extratos de faturas como pagamento de conta Unibanco, e dá um exemplo, de uma fatura, enfim. E em razão disso, entendo não haver dúvida de que todos os lançamentos de despesas a esse título apostas nas faturas dos cartões de crédito de sua titularidade referem-se a despesas das empresas já mencionadas e que eram pagas com recursos das empresas. Apresentou livros contábeis da Lulimac, da LS, a DRJ julgou procedente o lançamento, e no recurso voluntário, em preliminar, requer nulidade de decisão por cerceamento de direito de defesa, pois alega que a autoridade julgadora, sem qualquer fundamentação legal, indeferiu o pedido de diligência. O recorrente alega impossibilidade de apresentar todos os documentos referentes à movimentação financeira, dos cartões de crédito mantidos em seu nome, os quais demonstram a ilegalidade da existência fiscal, enfim, mais daquela questão que eu já mencionei, sobre a medida cautelar que ele moveu, que o Banco Itaú não apresentou documentos cuja exibição foi solicitada pelo órgão recorrente, nem mesmo após
ser condenado pelo Tribunal de Justiça. E, por fim, no mais reiterou o alegado da impugnação, né? E, por fim, alega que a autoridade administrativa não fundamentou sua decisão com argumentos robustos. Sobre essa preliminar de nulidade, por não ter sido baixada em diligência, enfim, né? Como eu mencionei, eu faço a introdução e afirmo que, dessa forma, pode ser considerado nulo o lançamento tem que ser realizado por pessoa incompetente ou violar ampla defesa, que essa deve ser sempre comprovada. E quanto ao argumento de que a negativa do pedido de diligência cerceou seu direito de defesa, entendo que o mesmo não merece prosperar, pois, por aquela questão, a diligência e perícia são elementos de prova com finalidade de municiar o julgador na formação da convicção. Não o seu intuito é auxiliar o fiscal a identificar toda a matéria tributável. Contudo, não é a finalidade dela suprir a deficiência do sujeito passivo em comprovar o que alega. Enfim, né? Inclusive que a diligência pleiteada pelo contribuinte nessa oportunidade sequer seria útil, porque, além dos extratos bancários e dos comprovantes de pagamentos, dos boletos que ele pede que seja objeto de diligência, seria necessário fazer uma compatibilidade entre tais documentos e os registros contábeis da empresa e, mais importante, comprovar que efetivamente recebeu os valores das mencionadas empresas para fazer frente ao pagamento das faturas de cartão de crédito. Essas últimas exigências não seriam supridas pela diligência e independeriam desta, pois somente o próprio contribuinte seria capaz de comprovar o recebimento de receitas a fim de fazer frente às despesas que alega ser de terceiros. Enfim, por todo exposto, nego provimento ao argumento de cerceamento de defesa. E sobre o acréscimo patrimonial descoberto, né, o lançamento foi com base na presunção que houve dispêndios em volume superior à disponibilidade. Cito novamente o quadro, né, afirma que as despesas são, em verdade, despesas das empresas, insiste na necessidade de obter com o Itaú cópias das duplicatas, mas, desse modo, para comprovar suas alegações, o contribuinte deveria apresentar as faturas de cartão de crédito junto com os boletos duplicados pagos, a fim de fazer o link entre os documentos, né, e mostrar que os boletos foram quitados via pagamento de cartão de crédito. Com isso, estaria comprovado que o contribuinte utilizou o cartão para pagar despesas de terceiros. Esse era o primeiro passo a ser feito. Feita essa primeira correlação, o contribuinte deveria demonstrar ainda, de maneira inequívoca e mediante documentação abidônea, que parte das faturas do cartão foi paga com valores pertencentes a esses terceiros, né, que recebeu o valor. Enfim, em suma, é isso que eu estou alegando aqui, que esses dois passos deveriam ser necessários para comprovar que eram despesas de terceiro, que ele recebeu o valor do terceiro para quitar e que não foi apresentado nos autos. Para os que foi apresentado, né, como eu disse, durante a fiscalização, a própria fiscalização excluiu os valores. Então, não há o que ser feito aqui, portanto, nego provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Não. Então, como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Como bem claro aí, conselheiro da tua negando provimento ao recurso voluntário. Conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Francisco? Sem som, Francisco. Francisco? Acompanho. Fernanda? Acompanho, presidente. Débora? Sávio? Acompanho. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo o colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário formalizado nos autos do processo final 2010-23 do contribuinte Celso Stup, item 85 da pauta, processo seguinte é o processo 86, relatoria do conselheiro Douglas, contribuinte Luiz Carlos Silveira Marques, que foi um recurso de ofício que já tratamos logo no início, em razão da sustentação da presença do representante do contribuinte que fez sustentação oral. E assim esse processo foi priorizado, fizemos logo no início da reunião desta manhã. Próximo processo, item 87, ainda do conselheiro Rodrigo Monteiro, contribuinte Raul Moreira Filho. Por favor, conselheiro Rodrigo, fique à vontade. Ok, presidente. É um recurso voluntário interposto contra a decisão do RJ Porto Alegre, que não deu provimento à manifestação de conformidade e indeferiu o pedido de restituição pleiteado, haja vista a ausência de comprovação da existência do crédito. O contribuinte apresentou
em junho de 2003, no qual requereu restituição de R$ 339.193, valor recolhido via DAF, em 31 de julho de 98. Foi uma parte do valor, né? O valor todo foi de 373 mil. Conforme despacho decisório, né, a restituição pleiteada foi indeferida, uma vez que não foi confirmada a existência do crédito, pois o DAF discriminado no PERICOMP não foi localizado nos sistemas. A manifestação de conformidade Folha 78 destacou que em 4 de dezembro de 2006, atendendo o termo de intimação emitido pela RFB, protocolou o pedido de retificação do DAF, registrado sob o número tal, onde solicitou a retificação do número do CPF do DAF, né, que lá constava o da sua esposa, ele colocou o dele. O não processamento do REDAF até a data em que protocolou a manifestação de conformidade pelo serviço de encarregado da liberação de recursos implicou na incorreta emissão do despacho decisório negativo. Então, houve uma primeira decisão do DRJ que julgou improcedente a manifestação de conformidade. Mas houve um recurso para o CAF, se decidiu retornar os autos de primeira instância. O primeiro recurso dele alegou nulidade da decisão, pois alegou a ocorrência de omissão grave. Segundo destacou, em petição datada de tanto, antes da prolação do acórdão recorrido, apresentou os fundamentos que demonstravam ser indevido o pagamento. Informou ter apresentado cópia do DAF supostamente não localizado nos sistemas da RFB, assim como anexou também o acórdão proferido pelo Conselho de Contribuintes, sobre o qual alegou figurou como recorrente, tendo o Conselho de Contribuintes declarado ser valor objeto do DAF indevido. Acho que foi alguma coisa, a primeira negativa da DRJ foi porque ele não comprovou o motivo do porquê ele estava pedindo restituição. Né? E aí ele diz que antes da decisão ele protocolou uma petição com esses motivos, inclusive acostando aos autos, um acórdão do antigo Conselho de Contribuintes em um outro processo que discutia aquela questão do ganho capital sobre a participação societária, tal, e que teria dado provimento porque o lançamento foi sobre aquele ganho capital. Mas foi cobrando para ele o ganho capital. E ele conseguiu comprovar lá que, na verdade, seria isento. Então, o Conselho de Contribuintes reconheceu, foi isento. Aí, com base nisso que foi isento, ele pediu a restituição. Seguindo aqui, ele apresentou petição protocolada em 25 de agosto de 2009, afirma o seguinte: os fatos relativos à referida alienação foram objeto do processo administrativo número tal, decorrente do auto de lançamento contra Raul, no qual foi recolhido o DAF de 373 mil, com o CPF de Carla Maria. Ressaltou o fato do Conselho de Contribuintes, no processo antes referido, ter declarado o direito à isenção relativamente às ações adquiridas até 83, conforme acórdão anexado ao presente por cópia, tornando induvidoso que o pagamento relativamente a essas ações foi feito indevidamente. Destacou que, diante da constatação de que houve pagamento a maior, foi protocolado também o pedido de restituição, no qual consta que o valor devido era de 34 mil e o valor pago a maior foi de 338 mil. Afirmou que o imposto pago indevidamente sobre o ganho capital apurado pelo casal e constante da declaração de ajuste do cônjuge varão, como decorrência do decidido no acordo anexo, deve ser objeto de restituição, eis que comprovado pela anexação do DAF recolhido em nome da esposa Carla Maria. Então, concluiu da seguinte forma o Conselho de Contribuintes: considerando as duas argumentações trazidas pelo contribuinte para análise, pode-se verificar que, quanto à alegação de que não teve a disponibilidade econômica de parte do valor depositado em conta corrente em decorrência da alienação das ações, não tem razão o contribuinte, posto que a operação foi efetivada à vista dos elementos que se podem extrair dos autos, de forma que as estipulações efetuadas entre as partes não tenham condão de modificar a natureza da operação. Contudo, em relação à isenção quanto ao imposto de renda incidente sobre o ganho capital nas ações adquiridas até agosto de 82, tem razão o contribuinte quando pleiteia o direito adquirido, sendo que, no presente caso, refere-se às ações adquiridas até agosto de 82, excluindo-se daí 970 ações adquiridas em agosto de 89.
Portanto, na prática, o contribuinte, mesmo tendo disponibilidade econômica da totalidade do valor, deveria ter recolhido o imposto de renda sobre o ganho capital sobre apenas uma parte do valor recebido, sendo que o valor recolhido, conforme o documento de folha 51, já foi suficiente para a tributação integral do valor que era passível de incidência do imposto de renda sobre o ganho capital. Nesse termo foi dado provimento, né? Então, isso aqui é o acórdão do Conselho Contribuinte lá no processo lá que se discutiu esse mérito dessa questão da isenção, né? Com base nisso daqui, foi que o CAF anulou a primeira decisão do DJ e mandou voltar. Aí, a primeira decisão do CAF foi justamente nesse sentido, como eu falei aqui, né? Mandou voltar, anulou a decisão do DRJ. A segunda decisão do DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, mantendo o despacho decisório que indeferiu a restituição pleiteada. Na ocasião, a autoridade julgadora de primeira instância informou ter analisado o processo relativo ao REDAF, o qual encontrava-se arquivado, e constatou que houve indeferimento do pedido contribuinte, uma vez que o pagamento foi efetuado há mais de 5 anos da data do pedido, bem como não ficou configurado o erro de fato na emissão do DAF. Referida decisão restou definitiva, pois o recurso apresentado pelo contribuinte na ocasião foi considerado intempestivo, acostou aos atos documentos extraídos do referido REDAF. Em razão do exposto, concluiu que não existe crédito postulado pelo contribuinte em seu nome nos sistemas da Receita Federal. E no recurso voluntário, o contribuinte alegou o seguinte, né, em sua defesa, afirmou que o oferecimento de ganho capital na declaração conjunta em nome do cônjuge varão, a qual indicou o recolhimento do imposto pelo casal, independe de qual dos cônjuges tenha efetuado o recolhimento. Asseverou que o sistema de processamento da Receita Federal estaria configurado para considerar os pagamentos de todos que constem na declaração conjunta. Assim, o recorrente alega que foi induzido pelo setor de atendimento a realizar a retificação do DAF, face a anunciar a demora de recusa da restituição, caso não o fizesse. Contudo, evidenciou que tanto a exigência do REDAF era indevida, quanto o seu indeferimento é irrelevante para o fim de declaração do direito à restituição desse pagamento indevido. No mais, reiterou os argumentos expostos no recurso voluntário apresentado no processo de obrigação lá da isenção, que tratou sobre a isenção do ganho capital das vendas da Companhia Fênix, de propriedade de sua esposa, a fim de embarcar o pleito de restituição desse processo. Eu fiz a introdução um pouco mais complicada aqui, porque eu me enrolei aqui um pouco nesse processo, sabe? Por isso que eu fiz questão de ler aqui com mais detalhes. Mas é o seguinte, né? Entrando no voto sobre o pedido de restituição, ao apreciar o pleito, a segunda decisão do RJ, a unidade julgadora verificou que o pedido de retificação do DAF foi indeferido, posto que formulado após 5 anos da data do pagamento, além de não ter sido configurado nenhum erro de fato na emissão do DAF. Por conta disso, negou o pedido de restituição do recorrente, tendo em vista que não existe pagamento em seu nome alocado ao sistema da Receita Federal. Pois bem, em consulta aos autos, verifica-se que, em decorrência da venda das ações da Companhia Fênix em junho de 98, houve apuração do ganho de capital em nome da esposa do recorrente, a senhora Carla Maria de Melo Moreira. Por tal razão, o recolhimento do valor do imposto apurado foi efetuado em nome do cônjuge do recorrente, conforme DAF de folha 19. Contudo, quem pleiteou a restituição objeto desse processo foi o recorrente em seu nome, e não a sua esposa. Por tal razão, não encontrou o DAF, enfim, houve toda essa confusão. Entendo que o equívoco do contribuinte foi justamente ter pleiteado a restituição em seu nome, e não em nome de sua esposa, o que seria o mais adequado, já que ela foi o sujeito passivo da relação envolvendo a apuração de ganho capital pela venda das ações da Companhia Fênix. Em sua defesa, o contribuinte alegou que pleiteou a correção do DAF para constar o seu CPF como titular do recolhimento, conforme teria sido orientado pelo setor da Receita Federal. No entanto, é preciso ter em mente que o CPF expresso no DAF não podia ser simplesmente substituído sem motivo plausível para tanto. Ou seja, além do pedido ter sido feito há mais de 5 anos, após o pagamento, a autoridade responsável asseverou que não ficou configurado o erro de fato na emissão do DAF. Isso se deve pelo fato do mencionado DAF estar corretamente alocado ao imposto declarado em nome da senhora Carla Maria. Desta forma, temos tanto o imposto como o respectivo pagamento declarados em nome da senhora Carla Maria. Assim, se houvesse a substituição do CPF expresso no DAF, o imposto declarado em nome da senhora Carla Maria ficaria com seu pagamento a descoberto.
Diante desse cenário, não havia motivo para proceder à retificação do CPF expresso no DAF, não ter acertado a correlação entre ele e o imposto declarado em nome da senhora Carla Maria. A retificação do DAF estaria correta se, por exemplo, houvesse um erro na apuração do ganho capital em nome da senhora Carla Maria. Nesse cenário hipotético, além de proceder com o REDAF, o contribuinte deveria retificar também a declaração do imposto de renda. O que temos nos autos é o seguinte: imposto apurado em nome da esposa, folha 20, recolhimento de imposto em nome da esposa, folha 19, afirmação expressa do contribuinte de que o ganho capital decorreu de alienação das ações de propriedade de sua mulher, Carla Maria de Melo, folha 186, declaração do imposto de renda apresentado pelo recorrente em conjunto com seu cônjuge, conforme afirma as folhas 181 e seguintes. Então, dessa forma, é evidente que o sujeito passivo do ganho capital envolvendo a venda das ações da Companhia Fênix é a senhora Carla Maria e não o recorrente. Nesse sentido, a senhora Carla Maria era quem deveria ter formulado o pedido de restituição, e não o cônjuge, ora recorrente. Então, aqui eu cito aqui, né, o CTN, o artigo 65, a Instrução Normativa 1300, que estava da RFB vigente à época dos fatos, na época da restituição, o pedido de restituição, no caso, né, afirma que a restituição a que se refere o artigo 2º poderá ser efetuada a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia, ou mediante processamento eletrônico de declaração de ajuste anual do imposto de renda, né? Então, nota-se que o direito de pleitear a restituição é do sujeito passivo da relação tributária, não podendo ser feita por um terceiro, ainda que este seja o cônjuge do sujeito passivo. Como visto, não há permissão legal para tanto. A já citada Instrução Normativa RFB 1300 prevê apenas que, em se tratando de pessoa física, o pedido de restituição possa ser feito por um terceiro no caso de óbito do sujeito passivo. E aqui eu cito o parágrafo 7º. No entanto, esse não foi o caso dos autos. Por outro lado, o contribuinte afirma que teria direito a pleitear o valor, pois a declaração de ganho capital e a apuração do respectivo imposto foram feitas na declaração conjunta apresentada em seu nome. No entanto, não parece prosperar o pleito do recorrente, pois o fato de ter informado o ganho capital na declaração conjunta não altera o sujeito passivo da relação tributária, que permanece sendo sua esposa. Ou seja, mesmo fazendo parte de uma declaração em conjunto, o rendimento continua a pertencer ao sujeito passivo da relação e não ao titular da declaração. Nesta ordem de ideias, é evidente que o recorrente não poderia pleitear a restituição em nome de outrem, sobretudo quando o pedido de restituição envolve imposto de renda de tributação exclusiva, como é o caso do ganho capital. O fato de o recorrente ter recebido em seu nome auto de infração com o objeto de cobrar valores decorrentes do mencionado ganho capital não significa que ele também poderia pleitear a restituição do terceiro em nome próprio. É que quando há declaração conjunta, o lançamento de ofício provido pela Receita Federal deve se dar em nome do cônjuge titular da declaração, mesmo que seja para cobrar valores decorrentes de rendimentos apurados em nome do cônjuge ou dependente. Nesse sentido, cito o acórdão proferido pelo ilustre conselheiro Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho. Por tudo que foi narrado, não há dúvida que o sujeito passivo do ganho capital era a senhora Carla Maria, então, portanto, era ela quem deveria ter feito o pedido de restituição. Portanto, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Isso é um caso, assim, realmente, né, a gente acho que nunca pegou nada parecido, né, mas... É diferente, né? Um caso a se refletir, né? Porque, na verdade, o lançamento, no caso de declaração conjunta, ele acaba ocorrendo no titular da declaração, né, apresentada, naquele em nome de quem foi feita a declaração, mas está tratando de ajuste, né? Está tratando de ajuste anual, e o que se opta por fazer em conjunto é o ajuste anual. Esse caso é uma tributação sobre um rendimento sujeito à tributação exclusiva, definitiva, né? E, portanto, não cabível de ajuste nesse caso. E é complicado, realmente... E a gente nem tem muita noção, não dá nem para dizer que, ainda que fosse um direito da esposa, poderia ser um direito dele também e tal, porque aí já precisaria avançar um pouco mais para saber quando que foram adquiridos essas ações, para saber se eventualmente ele era meeiro, né, nesse caso. Enfim, mas me parece que o encaminhamento dado, alinhado aí ao que prevê, o próprio sistema não consegue identificar se tiver em nome de uma terceira pessoa. Senhores, considerações?
Eu não achei julgado nesse sentido, Rodrigo. Você procurou? Eu realmente não estou procurando aqui desde o começo, que eu fiquei curioso. Pois é, né? Eu também nunca vi assim uma questão diferente dessa, Temos aqui no B. mas eu acho que todo o imbróglio foi justamente esse, né? Desde o começo se diz, ó, não achei CPF recolhimento em seu nome, não achei. E por se tratar, acho que é uma tributação exclusiva, né, e tal, como é o ganho capital, que independe da declaração lá do imposto de renda, você tem que pagar naquele mês do fato gerador e tudo mais. Eu acho que caberia a ela, né, ter pleiteado essa restituição. O Rodrigo, me responde uma coisa, esse processo que o CARF se manifestou sobre a isenção do montante da venda, né, fruto da alienação dessa participação societária, teria sido no nome dele, e chegou ao CARF porque havia uma cobrança dele sobre essa operação? Foi um auto de infração? Presidente, pelo que eu me recordo, foi um auto de infração, sim, para cobrar esse ganho capital. Não sei se foi porque não tinham achado o valor, o pagamento. Aí ele demonstrou que fez o pagamento, né, até custou os autos, como eu extraí daquele trecho lá, né, que eu cito, né? E a época o conselho disse que o valor que ele... Não, aliás, minto. Teve uma discussão porque essa parcela isenta. Então, quando ele disse, ó, paguei 300 e tantos mil aqui, e ainda disse que tinha parcela isenta no meio, aí esse pedido de parcela isenta foi aceito, disse, é verdade, você tem a parcela isenta somente até aquelas ações adquiridas até tal data. Mas para aquelas ações ali que você adquiriu em tanto, em 80 e tanto, isso não está isento. Porém, o que você pagou aqui já supre O que pagou no nome da esposa. O que pagou no nome da esposa. Complicado, né? Nesse sentido, acolhe-se o DARF em nome da esposa para extinguir o remanescente do crédito tributário lançado naquele processo, né? Se ele tivesse demonstrado até no curso do julgamento que aquela apuração teria sido feita em nome da esposa e recolhido, eu acho que todo o lançamento teria caído, né? Talvez até a discussão tenha caminhado né, por uma trilha aí que inadequada desde o começo, desde a primeira, porque se ele fala, ó, essas ações eram da minha esposa e ela vendeu, e está aqui, ó, a apuração no nome dela e o recolhimento. Aí iam fazer essa identificação e ia falar assim, ó, nada disso é devido, então o lançamento é improcedente. Só que acabou se concluindo que o lançamento era procedente em parte por conta de um recolhimento efetuado no nome da esposa. Me parece aí uma conclusão, pelo menos deste cenário que eu consigo ver pelo relato, é uma conclusão desalinhada aí ao que eu poderia chamar de mais adequado para o caso. Até permitindo que o contribuinte, nesse caso, entendesse que estava correto. Então, olha, se o recolhimento que eu fiz no nome dela, ele serve para extinguir esse débito aqui, por que eu não posso pedir de volta? E talvez tenha sido esse o raciocínio do contribuinte, né? Então, é bem diferente essa situação, né? Não sei se... Eu lembro que teve um momento aí em que se falou que teria se exaurido o prazo para solicitar a restituição. Não era isso, Rodrigo? Não, foi o prazo para fazer o retificação do DAF. É porque ele diz que foi induzido porque o pedido era dele, né, mas o DAF estava em nome da esposa. Aí ele disse que foi induzido por telefone, sei lá, falando com o pessoal da fiscalização. Ele disse, não, então promova o REDAF lá. Ele foi lá e promoveu o REDAF para... Mas veja bem,
quando ele fez a declaração, o anexo de ganho de capital foi inserido na declaração dele, mas apontando ela como vendedora? Foi. É uma situação assim sui generis, né? Eu acho que parece contraditório, né? E o próprio CARF falar assim, olha, esse pagamento aqui é mais do que o suficiente para extinguir esse débito remanescente aqui. E aí o contribuinte, tá bom, então sobra o restante. E aí o restante a gente não... Por outro lado, a gente não sabe se o contribuinte pleiteou isso, né? A esposa pleiteou de outro lado, né? Formalizou o requerimento e vai que até tenha recebido, e às vezes eletronicamente, né? Não sei. Eu não tô defendendo um deferimento do pleito do contribuinte. Eu estou defendendo só uma reflexão sobre o caso específico que acabou envolvendo a situação toda e se não seria né, vou botar entre aspas aí, mais adequado ou mais justo que a gente procurasse verificar como que está esse pagamento, se foi pleiteado se tem algum pleito relativo a esse mesmo recolhimento pela esposa, para evitar devolver 2 vezes. E aí, eventualmente, se não tivesse, me parece que seria até por questão de justiça aí, reconhecer o direito à restituição, porque o próprio CARF apontou para ele nesse sentido. Ó, eu estou cobrando para você no teu nome, mas, inclusive, o valor que você recolheu, parte tu recolheu demais, mas ele é mais do que o suficiente para pagar o débito lançado, extinguir o processo. Mas aí teria que passar por uma diligência para saber se o contribuinte, por um acaso, não, né, a esposa não se beneficiou desse recolhimento de algum outro modo. Aí, nesse caso, deixa eu pensar aqui. Aí, no caso, seria uma diligência para ver se ela não foi, né, Para se ver ela não pediu. se ninguém se beneficiou disso, assim, no meu sentir, por conta, e aí eu não estou dizendo que esteja errado, eu acho que a tua conclusão está absolutamente correta. O problema foi que ele O problema é que este conselho, em algum momento, induziu o contribuinte ao erro. Faz sentido. E aí agora Porque a gente fala assim, ó, faz o pleito em nome dela. Aí ele faz o pleito agora em nome dela, perdeu o prazo. Perdeu o prazo. Entendi. Eu estava mais ou menos seguindo assim, não com essas palavras, né, mas seguindo, né, por outra linha, como vocês podem ver, o meu voto está cortado aqui. Depois eu pensei, mas realmente faz sentido baixar a diligência para ver se ninguém se beneficiou desse recolhimento, antes de refletir, né, sobre essa indução ao erro. Até porque, em nenhum momento do processo, presidente, acho que se fosse o caso de se ninguém se beneficiar, teria que voltar para a unidade preparadora lá, porque em nenhum momento houve uma segregação para ver realmente qual é o valor. Porque, vamos dizer, ele recolheu 370 e pouco e pediu de volta 338, dizendo que só 30 e tanto, lá 40 mil estava certo. Isso porque, né, ele apresentou uns cálculos, enfim, mas porque o Conselho Contribuinte disse, ó, aquelas ações que você adquiriu até 82, beleza, mas aquela que você adquiriu, aquelas 100 e poucas ações que você adquiriu depois disso, não está isento. Então alguém tem que pegar isso aí e ver, ó, tá certo esse cálculo, não tá certo esse cálculo. Não, mas aí a questão é que você superaria a titularidade do recolhimento para falar assim, olha, nós vamos superar isso para a gente dar prosseguimento na análise do direito creditório. E aí teria que estar realmente lá na unidade de origem. Certo. Ok, presidente, Se efetuar a análise como se aquele recolhimento fosse dele. Entendi. Ok, presidente, eu acho justo. Eu modifico aqui o voto para fazer no caso, se a turma entender assim, uma resolução para verificar se alguém se aproveitou desse pagamento, né, desse DAF. Ok.
Senhores, senhores, considerações, o que os senhores acham? Presidente, No caso do retorno da diligência, se ninguém se aproveitou, daí seria dado provimento ao contribuinte? Daria provimento no seguinte sentido, para superar a titularidade do recolhimento. Fala assim, ó, superar a questão devendo-se considerar no CPF dele esse recolhimento, a gente devolve lá para a unidade dar seguimento na análise do direito creditório, porque parou antes, parou na hora que não encontrou o recolhimento e não seguiu. Sabe, ia falar alguma coisa? Acho que as considerações do Rodrigo aí, né, a explanação dele, sob uma perspectiva técnica, é isso mesmo, né? Porque não há que se discutir aqui quem seria o sujeito passivo ou não do ganho de capital. Mas, por outro lado, teve essa decisão aí do próprio CARF, né, dispondo nesse sentido aí que o senhor bem mencionou. Então, o próprio contribuinte fica naquele limbo. Peraí, e agora? O que é que eu faço? Se houver reconhecimento nesse sentido, eu tenho que pleitear eu em nome próprio, ou minha esposa. Então, assim, por essa perspectiva, eu acredito que o mais razoável para o momento seria isso mesmo. Agora, se não tivesse essa decisão do CARF aí, acho que as considerações do Rodrigo são de todos corretas, né? Com certeza. Na verdade, essa saída que se chega, né, e que o Rodrigo até concorda com ela, é meio que um passar limpo do para trás. Eu acho que a falha, como disse, foi no para trás mente, né, que a gente comeu alguma mosquinha lá e não analisou a questão naquela época de forma um pouco mais adequada. Ou talvez induzido pelo contribuinte ou pelo sistema que consegue ver uma declaração em conjunto para uma coisa, mas não consegue ver para outra, né? Você vê que está cobrando dele o ganho de capital. Se eu estou falando declaração de ajuste, é só o ajuste, por que o ganho de capital está cobrando dele? Se ele preencheu certinho no nome dela. Talvez uma limitação do sistema. Mas, enfim, senhores, então vamos ao voto. Daniel, como vota? A diligência, não é isso? Isso. Acompanhe, presidente. Douglas? Acompanhe, presidente. Francisco? Acompanhe, presidente. Fernando? Acompanhe, presidente. Débora? Acompanhe. Sávio? Acompanhe. Ok, senhores, eu não vou colocar aqui o detalhamento do motivo da diligência, Rodrigo, para que você faça construa aí, já que a proposta de resolução nasceu dos debates, né? Então eu vou colocar que resolve o membro colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento do processo em diligência nos termos do relatório e voto que integra o presente julgado. Processo seguinte, processo João Luiz. Não, espera aí, eu estou no lugar errado aqui. Esse é o resultado do processo 87. É exatamente isso, está tudo certinho, tá? Sem tirar nem pôr. É que eu já ia falar processo seguinte, achando que era do Rodrigo, mas não. O processo seguinte é meu. João Luiz Ferreira Costa, item 88 da pauta. Vamos Presidente? Pois não? Depois de fazer o intervalo... Então, vamos fazer agora 10 minutinhos? Ok, senhores. Então, a senhora Amanda agora já está com a gente. Por favor, vamos interromper a gravação, por favor, por 10 minutos.